Meus irmãos, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui estamos, reunidos em nome de Jesus, pedindo as bênçãos e a proteção divina para o nosso trabalho da tarde de hoje. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, na questão 425 a 428. É o capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma. É sobre o sono e os sonhos. Antes de iniciarmos, vamos primeiro pedir a Deus e a Jesus, pedir a proteção do alto. Senhor Deus, de infinita bondade, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para estudo dos ensinamentos do Teu Evangelho, e te pedimos, ó Pai, que as Tuas bênçãos caiam sobre todos nós, que Tu consigas, Senhor, acalmar os nossos corações neste momento que estamos vivendo, Senhor, nessa ausência de encontros e desencontros, Senhor Jesus. E assim, ó Pai, na certeza que Tu estás a nos proteger, estás comungando com todos nós nessa hora. Nos entregamos a Ti, confiantes e Te pedindo muita paz e muita luz para o nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, como foi dito, entre o sono e os sonhos, hoje nós vamos iniciar sobre o sonambulismo. A gente hoje, cada vez nos surpreendemos mais dentro da doutrina dos espíritos com os esclarecimentos que ela nos traz, né? É impressionante, mas cada vez tem coisas que a gente pensa que não existe dentro da doutrina e a gente vê. Hoje nós vamos falar sobre sonambulismo, né? O que é o sonambulismo? É um fenômeno que há muito tempo nós já ouvimos falar dele. E por muito tempo ele chegou a perturbar muitas famílias, muitos pais, muitas mães, até pela alienação nossa, o desconhecimento nosso do que viria a ser o sonambulismo, né? E muitas vezes a história que nós temos do passado nosso, eu posso falar do passado, era a preocupação que existia do jovem, da criança, do idoso, de qualquer pessoa que fosse portador de sonambulismo. Então existia uma preocupação imensa para que não se perturbasse ele, né? Que não acordasse. Muitas casas que tinham um sonâmbulo, as pessoas escondiam a chave, porque o sonâmbulo tinha uma coisa muito interessante. Ele saía, ele era um ser que ele era capaz de se levantar da cama e ele caminhava, ele era capaz de pegar, se vestir e de sair, pegar a chave, abrir a porta e sair. A pessoa era capaz de chamá-lo e ele não respondia. Ele ia tranquilo para onde quer que estivesse predeterminado para ele ir, né? E hoje nós estamos falando aqui da emancipação da alma. A doutrina dos espíritos nos ensina que nós estamos presos a um corpo físico, não é? Até o momento do nosso desencarne. Então, quando acontece aquele momento, então a alma ali se liberta e volta à sua condição de espírito, não é? Mas enquanto estamos encarnados, o nosso espírito, ele goza parcial e momentaneamente de algum desses momentos de libertação. É esse momento, quando o corpo relaxa e chega à condição que a gente chama até de sono, ele adormece, o espírito se despreende, ou seja, se liberta. A emancipação da alma, que se chama, é justamente a liberdade, é aquele estado de libertação que o espírito encontra justamente no momento do sono.
Então, é isso que a doutrina dos espíritos chama de emancipação da alma. É a liberdade que a alma goza naquele momento do sono. É muito interessante, onde a doutrina também nos esclarece que a gente precisa, antes de dormir, todos nós devemos elevar o pensamento ao alto, pedir a proteção de Deus e de Jesus, para que a gente consiga fazer com que o nosso espírito, naquele momento de despreendimento, ele consiga alcançar voos melhores, maiores, ele se una a pessoas mais esclarecidas, que ele retorne para o nosso corpo, não é? Já com esclarecimento melhores, mas que para isso é importante que a gente também consiga assim elevar a nossa conduta, melhorar os nossos procedimentos. Tudo isso nos mostra para que a libertação do corpo, nós sabemos que nós vivemos cercados de influências esclarecidas e influências não esclarecidas. Então, se a gente está ligado com a parte do não esclarecido, o nosso espírito também, quando se liberta, ele procura justamente aqueles locais de esclarecimento mais fraco, né? E quando a gente consegue se elevar mais, vibrar mais para o bem, trabalhar mais dentro da posição de nosso melhoramento moral e espiritual, então nós estamos também conduzindo o nosso espírito para as moradas mais evoluídas. Então é nessas moradas mais esclarecidas que ele percorre e que quando retorna para o nosso corpo, a gente consegue relaxar. Até quando a gente conhece o dia, a gente percebe tanto quanto foi bom o sono. Às vezes a gente chama de sono reparador, aquele sono que deixa a gente naquela tranquilidade. E onde muitas vezes o sono, quando a gente retorna daquele sono, parece que a gente carregou pedra a noite toda, porque estamos com o corpo cansado, dolorido, e parece que não teve um relaxamento. Então, tudo isso parte muito da nossa vibração moral e espiritual. E a prece é ela que nos ajuda, ela que nos acompanha e que nos leva para essa evolução. E hoje, aqui, para nos esclarecer esse fenômeno que durante tantas vezes perturbou tantas famílias, tantas pessoas sem saber o porquê, né? E que Kardec vem através da questão 425, onde se fala de sonambulismo. Ele pergunta, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? E ele pergunta, como explicá-lo? E o espírito de verdade responde para ele, é um estado de independência da alma, mais completo do que no sonho. Então aqui, o espírito de verdade esclarecendo já para Kardec que o sonambulismo, ele é muito mais completo do que aquele sonho que a gente tem. É um tipo de sonho, não deixa de ter, mas ele é muito mais esclarecido. Aí por quê? Ele diz o seguinte, sonho e sonambulismo, ele tem muita relação um com o outro, não é? A diferença é que um é mais leve e o outro é mais profundo. Por que o outro é mais profundo? O mais profundo é o sonambulismo. Como eu acabei de dizer, as pessoas que eram dotadas de sonambulismo antigamente, eles eram capazes até de se vestir. Eles abriam uma porta e você tocava nele e ele não se acordava. Aquele que está no sono e no sonho, às vezes a gente toca na pessoa, às vezes um barulho externo é capaz de acordá-lo. E no sonambúlico, isso aí é mais difícil, porque ali ele está mais ligado. É o espírito presente que ele movimenta aquele corpo. Então ele sai, ele percorre espaços. Você pode bater nele. A gente antigamente tinha medo, mas a doutrina nos esclarece, dependendo, e aí também dependendo do grau de profundidade de evolução espiritual, é que ele também pode fazer coisas mais, assim, a gente pode dizer assim, coisas melhores, pode ter procedimentos mais evoluídos, né? Ele tem procedimentos mais esclarecidos. E o sonâmbulo, ele fala também.
não é? Ele tem uma visão assim mais profunda. O corpo dele, ele é muito independente, porque ali ele manuseia o corpo como quem está manuseando uma caneta. Ele manuseia o corpo de uma maneira que às vezes a pessoa nem percebe que ali ele está numa condição de sono sonambúlico. Aí mostra ali, percebe a necessidade que tem, dos cuidados que tem. Por que o cuidado? Porque ali ele vê tudo que se passa. Ele tem uma visão muito grande. Ali quem vê mais, como o livro dos médiuns nos diz, a visão é do espírito. Aquele espírito, ele tem uma visão tão profunda que às vezes mostra, ele tem uma visão de coisas que ainda vai acontecer e também de coisas que já aconteceram. Por exemplo, antigamente a gente via casos de pessoas na condição de sonambúlico, o pai, a mãe interrogava ele, vem cá, não, eu não lhe conheço. Naquela condição ele falava, ele se expressava. Então, ele tinha comportamento totalmente diferente daquele momento, daquela encarnação que ele estava vivendo. Então, ele apresentava outras características diferentes daquela que ele estava vivendo naquele momento. Por quê? Porque o esclarecimento que Kardec nos dá é que ele tem condições, ali naquela condição de sonambúlico, ele tem visões de um passado que ele já viveu. E naquele momento, como ele está ali, naquela família, e ele desconhece aquilo como ele, aquele casal ali, aquela família como sendo família dele, é porque ele está tendo uma visão de um passado longínquo. Então, eu acredito que mais ou menos dá para se entender e se esclarecer um pouquinho. Hoje nós vamos fazer somente 4 questões. Mas vai haver uma continuidade. A proporção que houver uma continuidade, eu creio que vai haver um maior esclarecimento e um melhor entendimento para que o fato ocorra. Então, o que a gente faz? Ele faz o seguinte, na questão 426, Kardec pergunta, o chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? E o espírito responde para Kardec, é a mesma coisa, com a diferença que um é provocado. Quando a gente fala do sono e dos sonhos, a gente imagina que o sonambúlico é somente aquele que está deitado e que está dormindo, e que aquilo só acontece, geralmente, qual é a hora que a gente tira para dormir? À noite, a gente imagina que só acontece à noite. Não, é um momento que o corpo relaxa, tá certo? Ele chega àquela condição de torpor mesmo que se fala, e ali o espírito se liberta, tá certo? Ali o espírito emancipa-se. Então é aquela condição que dá. Mas ele pergunta o seguinte, é natural. O sonambulismo natural é aquele que decorre do sono, do sonho também. Mas o sonambúlico, até como a doutrina dos espíritos nos esclarece, ele pode ser também provocado. A gente pode, o médium pode provocar um sonambúlico, a condição de que ele também relaxe e que a parte mediúnica dele venha à tona. Então, no livro dos médiuns, que aqui nós temos ele, no livro dos médiuns, na questão 172, que fala de médiuns sonambúlicos, ele fala aqui, relata aqui um caso de um rapaz, tá certo? Nesse caso provocado, tá bom? Que ele tinha mais ou menos 14 a 15 anos, viu? E ele esclarece que esse conhecimento desse rapaz era um conhecimento muito escasso. Ele, por ter 14, 15 anos, ele ainda não tinha aquela maturidade, não tinha aquele desenvolvimento cultural ainda muito grande. Era uma pessoa que a gente considerava assim de conhecimentos preliminares. Então, esse rapaz, ele quando entrava na condição sonambúlica, ele mostrava característica que era incapaz dele, na condição dele, de jovem de 14, de 15 anos, expressar. Então, ele examinava as pessoas
Como se vê o sonambúlico, ele vê com o espírito. A visão dele é muito profunda, não é? E pode ir até muito mais do que se imagina. Foi isso que a gente mostrou, não é? Então, aqui também, no Livro dos Médiuns, mostra que no estado dele de sonambulismo, ele deu provas de lucidez extraordinária, porque ele conseguia examinar as pessoas e diagnosticar casos de cada uma, caso por caso. Então, nesse momento que ele também diagnosticou o caso de um paciente que estava ali, ele disse lucidamente tudo que o rapaz, a pessoa, possuía. Então, o médium dirigiu-se para ele e disse: meu irmão, então vamos fazer agora o seguinte, vamos passar receita para ele tomar de acordo com o caso que você examinou. Aí ele disse: eu não posso. Aí, por que o senhor não pode? Ele disse: porque o meu anjo que passa a receita, ele não está aqui. Aí não é você que passa. Ele disse: não, eu não posso passar. É o anjo, é o doutor, é aquele que está comigo, é ele que passa a receita. Ele não estando, eu fico impossibilitado de passar essa receita. Então aí a doutrina também nos esclarece que na condição de sonambulismo nós também estamos em contato com outras pessoas, obedecendo comandos de outras pessoas, de outros espíritos, né? Outros espíritos também que formam aquele grupo para poder, neste momento, fazer um trabalho de realização para cada um. Então, você veja, o rapaz não tinha conhecimento, não tinha estudo, não tinha formação, mas era capaz de diagnosticar casos que nenhum de nós era capaz. Mas ele só podia fazer na condição de sonambúlico, no momento que ele... Então, a gente vê em cada um desses casos uma apresentação diferente, né? E aí continua, tá certo? Na questão 427, Kardec pergunta: qual é a natureza do agente chamado fluido magnético, né? E os espíritos respondem para Kardec: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal, né? Miranês, o espírito miranês, ele nos esclarece muito detalhadamente essa resposta. Ele diz o seguinte, o espírito diz o seguinte, que somos todos nós revestidos de fluidos, mas esse fluido, ele varia de acordo com a nossa elevação espiritual. Se queremos melhorar os nossos fluidos, a gente tem que melhorar a nossa conduta. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vê quantos milagres Jesus operava com as mãos, quantas coisas que até hoje a doutrina dos espíritos também nos dá ciência de como nossas mãos têm tanta energia até para ajudar e para curar. Mas isso aí, como diz, depende da nossa moralidade, da nossa conduta. Então, cada um de nós, cabe a nós tirar essas arestas que destroem o nosso crescimento espiritual. Tirar dentro de nós os vícios, aquelas mazelas, aqueles milindres que nos deixa, sabe, ligado àquele homem velho, daquele passado que a gente hoje luta para se libertar. Hoje o espírito da gente, no momento, Deus é tão maravilhoso que Ele dá condições da gente relaxar o corpo e o espírito se liberta um pouco. Porque como a gente precisa se desprender um pouco também desse corpo. Mas a necessidade, não é isso? A nossa carência de evolução e de conhecimentos morais ainda nos faz carregar e arrastar esse corpo, até o dia que queira Deus nos tornar condição de espíritos melhores, espíritos puros ou mais elevados mesmo. Então, Miranês nos diz, melhora a tua conduta. Meus irmãos, a gente tem vícios diante de nós que a gente precisa corrigir.
Hoje nós vemos nas mínimas coisas, as pessoas quando sentem a doença, quando sentem a queda, quando sentem a depressão, quando sentem aquela apatia no nosso corpo, no nosso espírito, a gente quer socorro, a gente quer ajuda. Mas muitas vezes nós somos provocadores disso. Então é aquela história, a gente busca aquelas angústias, aquelas frustrações para a gente, dentro de nós. E por que isso acontece? Porque a gente ainda se liga a coisas destrutivas, a coisas que impedem a nossa evolução espiritual, impede que a luz saia de dentro de nós. Nós hoje temos um aparelho muito maravilhoso, que ajuda, mas também muitas vezes nos destrói. É o celular. Muitas vezes as pessoas invadem a nossa privacidade, mandando coisas que não interessam, que não eleva a nada. Mas tem gente que seleciona. Então, isso aqui não. Então, naquele momento, a pessoa dá vazão àquele espírito atrasado ainda. E quem está na doutrina dos espíritos deve banir essas sequelas negativas do seu celular. Não deve alimentar, porque isso faz parte de um passado que a gente quer se libertar dele. E é isso que Miramês quer dizer para nós. Melhoremos nossa conduta. Vamos trabalhar a nossa energia. Porque todos nós temos essa energia, esses fluidos magnéticos, somos possuidores dele. Deus nos deu ele. Então a gente vê isso através dos conhecimentos. A proporção que a gente recebe alguém, que a gente cura através dessa energia, aquele irmão que foi curado, ele também mais adiante, ele também está fazendo uso dessa energia. Então é aquela corrente que se cria de melhoria para cada um de nós. Se a gente conseguir fazer com que muitos desses que buscam esse crescimento, essa energia todinha e sair distribuindo, a gente vai viver um mundo melhor. A gente vai viver um futuro de coisas mais positivas. Não vamos ver tantas coisas destrutivas que a gente vai ainda nesse mundo. Então é por isso que a gente diz, melhora a tua conduta. Tira aquelas mazelas negativas que ainda te sustenta. Não te alimenta mais de vícios destrutivos. Permite que a luz adentre ou ilumine o teu espírito, para que amanhã sejamos luzes e cada um se unindo ilumine mais aquele que de nós se aproximar. Então aqui a última questão nossa é aqui a 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Ou seja, o sonâmbulo vê, não é? E o espírito responde para Kardec. Já o dissemos, é a alma que vê. Ou seja, meus irmãos, quando a gente fala, a gente vê o seguinte, a alma, ela tem uma visão muito grande. Hoje a gente fala de sono e de sonhos. Quantas e quantas vezes existe tantos questionamentos sobre os sonhos, sobre o sono, não é? E a gente vê o sonambúlico, ele tem condições de ver tudo, porque é o espírito dele que está vendo, é a alma que ele tem, né? Aí a gente diz o espírito, a alma. Na questão 134, não é? Kardec pergunta, o que é a alma? E o espírito responde para Kardec, é um espírito encarnado, tá certo? E na 134A, ainda continuando, não é? O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Ele fez, é o espírito. Então, meus irmãos, o espírito e a alma é a mesma coisa. É por isso que diz, aqui o sonâmbulo, ele vê com a alma. Por isso que ele é mais forte, é mais difícil da gente despertá-lo daquela condição sonambúlica. Porque ali ele se une mesmo. O corpo fica, o espírito fica também, emancipa-se, porque ele pode ter uma visão muito maior do que o sono simples. Por isso que no início ele diz, é um sono menos profundo, é justamente o do sonho simples. Mas o sonambulismo não, é mais forte. É aquele que é mais difícil da gente despertar ele.
Então, ali, muitas vezes, nessa condição de sonâmbulo, ele tem visão muito maiores e pode até esclarecer, naquele momento, situações que está para acontecer e livrar de determinadas situações e, então, esclarecer de coisas que já passaram e que a gente hoje ainda sofre as consequências. Porque, é como ele diz, é a alma que vê. E assim, meus irmãos, mais adiante a gente vai ter as continuações desse tema, que é sonambulismo, e que vai até a 438. Então, existe muito mais que possivelmente vai dar um desfecho melhor e possivelmente vai ter um entendimento, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é agradecer a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida. E também tentar lembrar, estamos no último domingo do mês. Talvez esse seja o nosso último encontro online, porque possivelmente no próximo mês de novembro estejamos com o encontro presencial, se Deus assim permitir, né? Aí será muito diferente. Nós vamos trabalhar olhando um no outro, sentindo a energia um do outro, vindo a vibração, sentindo aquela plateia meio reduzida, mas a gente vai ter a ajuda dos encarnados e dos desencarnados, né? Queira Deus que isso seja possível novamente, né? Nos encontremos em matéria e que possamos vibrar todos juntos e que a nossa doutrina cada dia nos ajude mais e que esclarecimentos venham muito mais, porque nós estamos precisando de tanta melhoria. E assim, meus irmãos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Ó Deus Pai, só a Ti, Senhor, podemos te agradecer. Permite, Senhor, que a casa de Bezerra de Menezes de Areias e outras casas que se encontram sejam todas abertas, Senhor, para que nós, espíritos encarnados e também desencarnados, Senhor, consigamos dar um salto na nossa melhoria espiritual. Só Tu, Pai, sabes o tanto quanto aprendemos, o tanto quanto é importante para nós estas lições, esses ensinamentos. E tão maravilhoso que Tu és, que mesmo distante um dos outros, essa ausência presencial, Tu nos permite, Senhor, que a tecnologia já tão avançada nos dê essa condição de estarmos em vídeo, Senhor, nos unindo também e jamais nos separarmos. E, Pai, só temos que Te agradecer, Senhor, e Te pedir que a Tua paz, que a Tua luz, que as Tuas bênçãos seja sobre todos nós, nos protegendo e nos iluminando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.